Para mim é o melhor de todos os mundos, porque é uma cidade extremamente desenvolvida, é uma cidade linda, é uma cidade rica, que a gente tem o maior porto da América Latina e ainda tem praia. Santos é raiz, né? Eu sou o carioca mais santista do mundo, porque eu nasci no Rio de Janeiro e vim pra cá com 6 anos de vida. Minha família inteira tá aqui, o meu irmão tá aqui, a minha mãe tá aqui e eu tenho um apartamento aqui hoje. Então a minha raiz aqui ela é tão profunda que eu consegui, graças a Deus, realizar todos os meus sonhos como profissional. Então eu consegui comprar um apartamento simples, mas bacana, muito legal, na Ponta da Praia, que é um bairro que eu amo de paixão. E voltar pra cá dar aquela acalmada no peito de saber que eu tenho acolhimento da minha família, que eu tenho acolhimento dos lugares onde eu tenho aquela nostalgia gostosa, as lembranças de infância, de quando eu ainda estava moldando o meu caráter, moldando tudo que eu entendo por comunicação e por vida mesmo, de fato. Então voltar pra cá, relembrar de onde eu vim. E eu sempre tive uma conexão muito forte com a praia, com o mar. Eu cresci jogando bola na praia, eu sempre mergulhava no mar e tal, e hoje eu consegui comprar um barquinho. Então eu venho pra cá, eu saio pra andar de barco com a minha família. Então é isso, assim, é lembrar de onde eu vim e me acalmar pra seguir pra onde eu tô indo. Inúmeras histórias. Pra qualquer lugar que eu olho, eu vindo pra cá agora de carro, eu falo, nossa, aqui eu caí de bicicleta. Ali nossa, fiz uma besteira com os meus amigos. Todos os dias, de segunda a segunda, eu tava jogando futebol na praia com os meus amigos. E a gente ia de shorts, a gente não usava nem camiseta. Às vezes era um problema, porque quase todo mundo não tinha nem chinelo. A gente simplesmente saía de casa sem camisa de shorts e ia jogar futebol. Só que você precisava pelo menos de um chinelo para fazer o golzinho, assim, da praia. Às vezes a gente tava em 8, 10 moleques, assim, e ninguém tava de chinelo. Então a gente tinha que pegar alguma coisa para fazer o golzinho da praia. Então são essas lembranças muito gostosas, sabe? Aí às vezes a gente juntava a moedinha que cada um ou outro tinha para comprar bombom aqui nas lojas americanas, aqui na costa, sabe? Assim, são muitas e muitas lembranças. Desde ficar caçando corrupto com os buraquinhos na água ali perto do mar. Para quem não sabe o que é corrupto, para quem não é de Santos, é tipo um camarãozinho assim, que a galera usa normalmente como isca para pescar. Para onde eu olho eu tenho lembrança aqui em Santos. Por isso que é muito gostoso voltar para cá. É isso, é lembrar de onde eu vim e entender que, pô, onde eu cheguei, apesar de não ser nada uau, é muito mais do que eu sempre sonhei na minha vida, entendeu? Eu tive uma infância muito boa. Então eu falo para todo mundo que eu tive muita sorte de ser uma criança que viveu a infância em Santos, porque apesar de eu ser de uma família pobre, eu nunca tive percepção de pobreza, porque a praia sempre esteve aqui. Então eu sempre pegava os meus amigos, a gente precisava ter uma bola, mais nada. Com uma bola a gente tinha horas e horas de diversão. Então eu vejo a molecada em São Paulo que cresce hoje e é muito caro você ter lazer em São Paulo. Porque se é uma criança que não tem grana, que não mora num prédio com uma baita estrutura, é uma criança que ela vai pra onde? Ela vai fazer o quê? Ela não tem o que fazer. E aqui em Santos a gente tem a praia 24 horas por dia, aberta, liberada para todo mundo, é o espaço mais democrático que existe. Então a gente jogava futebol com quem tinha dinheiro, com quem não tinha dinheiro, com quem tinha família, com quem não tinha família, com quem chegava de moto, com quem chegava de bicicleta, com quem vinha a pé, então era muito democrático e no campo era todo mundo igual. Então acho que essa é a lembrança mais incrível assim, que eu tenho da minha infância, era jogar futebol na praia. Eu sempre fiz grandes coberturas mais tradicionais para televisão mesmo, e hoje eu continuo fazendo grandes coberturas, mas também para televisão, porque muita coisa que eu faço vai para a CNN, para o ar, mas o grosso hoje mesmo, a maior preocupação que eu tenho é com as coberturas que eu faço nas redes sociais, né? Então no meu Instagram, no meu LinkedIn, em todas as redes que acabaram virando as minhas próprias emissoras. Então acho que essa é a beleza do momento que a gente está vendo de comunicação, né? Eu me formei em 2005, eu tive obrigatoriamente, entre aspas, que ir para a televisão, porque era o único meio que eu tinha para mostrar o trabalho audiovisual que eu já queria começar a aprender, começar a fazer. Hoje a gente tem inúmeras emissoras no nosso bolso, então é muito mais gostoso eu poder me expressar minha comunicação de várias maneiras diferentes a partir do que eu acredito, do que eu gosto, do que eu quero e como eu quero. Então isso é muito gostoso, muito legal. Eu sempre entendi comunicação como algo muito próximo de educação. Então, eu inclusive criei um método de comunicação que vai estar dentro de um livro que vai ser lançado muito em breve, agora em 2026, que eu falo que a comunicação de alta performance ela é necessariamente apoiada em duas pernas, de um lado educação e de outro lado conexão. E quando eu falo em comunicação de alta performance, eu estou falando da comunicação que traz conversão, seja a conversão aquilo que você quiser. Então, conversão pode ser ganhar mais seguidor, ter comentários, vender um produto. Então, primeiro a gente identifica o que é conversão, aí a partir daí
a gente usa as técnicas desse tipo de comunicação que eu acredito para conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Então, quando eu falo em comunicação de alta performance, eu estou falando sobre algo que eu sistematizei em mais de 20 anos de carreira, né? Então, eu entendo a comunicação como algo muito mais amplo do que simplesmente uma reportagem na televisão ou um vídeo nas redes sociais. Então, acho que é algo muito mais 360, que é isso. Em mais de 2 décadas de carreira, eu aprendi a jogar em todos os lados do balcão. Porque eu empreendo, então eu entendo o que é comunicação corporativa para as empresas como fornecedor dessa mão de obra, desse serviço. Eu estou dentro das redações porque eu ainda sou âncora da CNN, ainda tenho um programa de televisão e tenho muita experiência como repórter. Então eu sou palestrante, então estou em cima do palco falando sobre esse assunto. Então eu consigo olhar a comunicação de vários pontos de vista e aí fazer, de fato, criar esse meu método com bastante consistência. A gente consegue fazer comunicação de diversas maneiras, mas a comunicação que eu acredito é, enquanto está todo mundo falando em IPCA, em reforma tributária, em guerra no Oriente Médio, eu estou explicando o que é IPCA, eu estou explicando o que é reforma tributária, eu estou explicando o porquê da guerra no Oriente Médio. Então, eu nunca fui aquele jornalista que vivia pelo furo jornalístico. Tive alguns furos na minha carreira, consegui fazer histórias muito legais e tal, mas o que brilhava os meus olhos sempre foi contar as histórias de um ponto de vista, de um jeito que ia fazer as pessoas, talvez pela primeira vez na vida delas, entenderem que, sei lá, IPCA e inflação é a mesma coisa. Porque na nossa cabeça de jornalista isso é muito óbvio, porque os nossos colegas de redação todos sabem, mas a gente esquece que a gente não está fazendo jornalismo para os nossos colegas de redação, a gente está fazendo para quem está assistindo. E muitas vezes quem está assistindo não sabe. Então eu tenho uma história que eu sempre conto, que é a da minha mãe. Então terminava uma reportagem minha no Jornal Nacional e eu fazia muitas reportagens, sempre gostei muito de economia e de negócios e tal. Só que eu gostava desse tipo de economia, de uma economia totalmente didática, totalmente explicada e totalmente simples. E eu terminava as reportagens e ligava para minha mãe, porque minha mãe, ela era ambulante na praia, ela trabalhou aqui nesse shopping que a gente está gravando agora. Ela é uma pessoa muito simples, que não teve a oportunidade de fazer faculdade e tal. Então, era sempre nela que eu mirava quando eu fazia as minhas reportagens, isso é verdade. E aí eu ligava para ela, ela entendia exatamente do que eu tinha falado, eu falava, putz, hoje foi um dia legal. Se ela ficava meio na dúvida, eu falava, a próxima precisa ser ainda mais didática. Então, para mim, comunicação é sobre educação, até hoje. Então, você sempre vai me ver explicando as coisas, isso é até chato às vezes para quem já sabe, talvez. Eu estou tentando trazer mais pessoas para os debates e para as discussões que são realmente importantes. Essa é a minha bandeira, sempre vai ser. Eu acho que Santos é a prova de que dá para ser feliz no simples. Ah, mas eu não tenho grana, poxa, eu moro lá na Zona Noroeste e tal. Tudo bem, não vai ser tão fácil, mas você ainda vai ter acesso à praia. E você mergulha no mar. Aqui você joga futebol, você joga futevôlei, você joga altinha, você vai caminhar, que seja. Então, eu acho que viver perto da praia é um privilégio muito grande. Mas um problema que existe em muitas cidades é que você tem praia e uma cidade com pouca ou quase nenhuma estrutura. E Santos não é o caso, Santos é o melhor dos dois mundos. Né? Então, Santos você tem uma mini São Paulo, uma cidade com vários shoppings, com hospitais bons, com uma estrutura legal. É uma praia com uma faixa de areia gigantesca. É o meu lugar. E ninguém vai falar mal de Santos na minha frente. Em hipótese alguma, em nenhuma situação. A gente é muito bairrista. E é só vir para Santos para entender porque a gente é muito bairrista, né? Porque a gente mora num lugar incrível. Sempre que dá, eu desço, vou até o aquário ali, chego no finzinho, bem da faixa de areia ali, caminho até o quebra-mar e volto. Então, esse é meu ritual dos fins de semana que eu venho para cá. Se eu não fizer isso, parece que eu não vim, assim. Eu não preciso caminhar com o pé na água, eu preciso tomar um mate, que não tem mate em São Paulo. O mate de carrinho que a gente tem, que a gente acostumou a ver na praia. E quando eu era criança eu falava, meu, mas da onde vem esse mate? Tem uma torneira no carrinho do cara, ele aperta, sai mate, assim. Eu achava muito mágico isso. E eu não tinha grana para tomar o mate quando eu era criança. Então eu via, eu falava, putz, eu quero mate, mas na minha cabeça era muito caro e tal. Então hoje eu vou lá, eu tomo mate e falo, caramba, que coisa simples, deliciosa, que me leva para o meu passado e que mostra quem eu sou. Então sempre que as coisas estão muito difíceis, estão pegadas de trabalho, e que eu passo por momentos desafiadores, eu venho para Santos e aquela adrenalina toda baixa. Assim. Então é ir para a praia, caminhar, tomar um mate e sentir o peito mais leve. É sempre assim. A gente tem pouquíssimas opções no país e até fora do país que te ofereçam tantas coisas legais num nível tão alto no mesmo lugar. Óbvio, é uma cidade perfeita, tá longe disso, mas é a minha casa. Então é isso, ninguém vai falar mal da minha cidade perto de mim, ninguém. Para mim é o lugar perfeito, para mim é a cidade perfeita, apesar de todas as imperfeições que ela tem como qualquer outro lugar do mundo. Mas é a junção do melhor que a gente pode ter. É uma mini São Paulo
É uma praia legal, é uma convivência harmônica, é uma galera muito bairrista que gosta de estar aqui. E é o lugar que faz o meu peito ficar leve quando eu venho. Então, é isso, meu refúgio.